E aí, meus queridos? Boa noite, como estão todos? Ó, tô dando boa noite que eu tô gravando a aula à noite, tá? Mas quando chegar até vocês vai ser uma boa tarde. Então, como estão todos e todas? Espero que estejam bem, tá? Eu estive um pouco ausente esses dias porque estava um pouco debilitado, umas situações aí de saúde a resolver. Não estou totalmente recuperado ainda, a máquina deu defeito, mas estou melhor, tá? Então, a gente está conversando sobre o segundo reinado, né? Acerca do segundo reinado. Iniciei numa aula aí pretérita. Na aula seguinte, acho que eu passei o trabalho e a outra foi quando eu estava doente. Enfim, vou dar continuidade. Nós ainda temos 2 capítulos, mas não se preocupem, eu prometo que eu vou gravar essas aulas até a gente finalizar, tá? Nessa continuidade do segundo reinado, só para lembrar um contexto que a gente viu lá atrás, nesse momento aqui de segundo reinado, a gente vai falar sobre justamente Dom Pedro II, né? Que era filho de Dom Pedro I. Dentro daquele contexto da história, que eu acredito que todos se recordam, espero que sim, né? Houve uma situação dentro da história do Brasil após ele se tornar independente, né? Quem o tornou independente foi quem? Foi Dom Pedro, que ao proclamar a independência se autoproclama imperador do Brasil e passa a ser chamado de Dom Pedro I. Então, diante de alguns contextos de instabilidade, tanto interna quanto externa, principalmente vindo lá de Portugal, chegou um momento em que Dom Pedro I decide abandonar, né, o trono brasileiro e retornar para Portugal, tá, gente? O que aconteceu nessa época? Nesse período, o filho dele ainda era muito pequeno, tá? Então ele não poderia governar o país, é claro. Então, tivemos aí, a partir dessa conjuntura, a partir desse contexto social, chamado governo provisório, né, em que algumas pessoas governaram até que o príncipe regente ocupasse ou completasse, melhor dizendo, a maioridade e assim pudesse tomar conta do nosso amado Brasil. Entretanto, houve um contexto também que eu mencionei nas aulas passadas, chamado de golpe da maioridade, tá? Foi um golpe liderado por o Partido Liberal que, vamos dizer assim, antecipou, na verdade, a idade, no sentido de que, a partir desse contexto, Dom Pedro II, o príncipe regente, filho de Dom Pedro I, vai assumir o poder com apenas 14 anos de idade, ou seja, um moleque tomando conta do nosso país. Então, assim, às vezes quando vocês buscarem uma compreensão e dizer por que será que o nosso país é tão bagunçadinho assim? Então a gente já começa a bagunça lá de trás, né? Como é que um adolescente de 14 anos seria capaz de governar um país em situações tão diversificadas como a que a gente vinha enfrentando? É óbvio que ele não tinha capacidade nenhuma para isso. Então, essa situação foi chamada de golpe da maioridade. Ele não chegou a completar, né? Não se esperou que ele completasse a maioridade para assumir. Então, como se tivesse antecipado essa maioridade para ele e com 14 anos ele assume, certo? O governo de Dom Pedro II também foi marcado por sérias situações, tá? Contextos de guerras, de movimentos internos e externos também. No entanto, ele ainda durou 49 anos. Foi, na verdade, o mais longo governo da história do Brasil, o governo de Dom Pedro II. Não esqueçam, o governo, se forem questionados acerca do governo que mais durou na história do Brasil,
Vocês me dirão que foi o governo de Dom Pedro II, que durou exatamente 49 anos. Sobre esse contexto do Segundo Reinado, eu já conversei nas aulas anteriores. Eu fiz agora uma introdução, para que vocês não fiquem tão perdidos na aula, tá? Aí agora eu vou continuar de onde eu havia parado. Eu interrompi a aula mais precisamente na página 46. Então, vou dar continuidade a partir desse momento, do finalzinho da página 46, que fala sobre os problemas com a mão de obra. E aí eu vou finalizar todo esse nosso capítulo 10, tá, queridos? Qual foram os problemas com a mão de obra? Se eu perguntar a vocês qual era a mão de obra utilizada nesse período, de pronto vocês me responderão, professor, a mão de obra escrava. Sim, estarão cobertos de razão aqueles que tiverem esse pensamento e essa resposta, porque a mão de obra que nós tínhamos era a mão de obra escrava. No início da colonização, nós tínhamos a mão de obra indígena, né? E depois essa mão de obra indígena foi gradativamente substituída pela mão de obra escrava. Certo? Só a título de conhecimento. Mas nesse período da história, nesse período do Segundo Reinado, nós tínhamos de fato a mão de obra única, que era a mão de obra escrava. Tá, meus queridos? No entanto, começou a haver pressões da Inglaterra para que houvesse, para que acabasse, né, com a mão de obra escrava. No entanto, a mão de obra escrava era a única mão de obra utilizada. E é óbvio que os brasileiros e principalmente os grandes fazendeiros não queriam se desfazer dessa mão de obra, até porque como o próprio nome diz, é uma mão de obra escrava, né? A única despesa que eles tinham era na compra, no ato da compra do escravo. Depois o escravo trabalhava para o seu senhor ad eterno, para o resto da vida, a princípio. Depois houve aquelas outras legislações que libertavam os escravos depois de 60 anos de idade, todo esse contexto, tá, queridos? Então, vejam bem. Desde a época da independência, o governo brasileiro vinha sofrendo pressões inglesas para acabar com o tráfico de escravos. Porém, tanto a coroa quanto as elites agrárias brasileiras acreditavam que a abolição do tráfico arruinaria a economia nacional, pois ela estava baseada na mão de obra escrava. As pressões inglesas, contudo, aumentaram e em 1845... Em 1845, o parlamento inglês decretou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei possibilitava, na verdade, à esquadra britânica aprisionar os navios que praticassem o tráfico de escravos. A marinha inglesa passou então a abordar navios suspeitos nos mares, até mesmo nos portos brasileiros. Por conta dessa pressão inglesa, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Essa lei interrompeu o fluxo de escravos da África para o Brasil, criou dificuldades para o fornecimento de mão de obra para regiões cafeeiras. Ou seja, a Lei Eusébio de Queiroz, vejam bem, essa Lei Eusébio de Queiroz, ela não acabou com o processo de escravidão, tá, queridos? Ela só proibiu, na verdade, o tráfico internacional, ou seja, a partir de agora, a escravidão, a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, a escravidão no Brasil continuaria. Era proibido, na verdade, trazer escravos da África para o Brasil. Perdão. Foi um avanço, né? Não podemos dizer que não foi, porque foi, tá? Vocês verão que a situação da escravidão ela é gradativa, ela acontece de forma pausada. Então, essa Lei Eusébio de Queiroz contribuiu, tá? Para que futuramente a escravidão chegasse ao fim. Porque a lei é de 1850 e a escravidão, a lei de libertação da escravidão, libertação da escravatura, ela é datada de 1888. Então, de 50 para 88 tem alguns anos aí pela frente,
né? Mas isso já foi um avanço, tá, queridos? A organização do trabalho. Nos cafezais, os fazendeiros procuravam o quê? Procuravam aproveitar o máximo da mão de obra escrava. Como eu disse, a mão de obra é autoexplicativo, o nome diz mão de obra escrava, porque esse trabalho não se pagava salário. As pessoas trabalhavam dia a noite, domingo a domingo, tá? Para os seus senhores. Então, além de estar no contexto de escravidão, havia uma exploração muito grande, porque as jornadas de trabalho... Quer dizer, eu nem posso falar em jornada de trabalho, né? Porque não tinha jornada de trabalho, eles trabalhavam até à vontade dos seus senhores. Eram vigiados, eram castigados, eram punidos. Então, assim, é uma situação realmente muito desumana, que sempre me toca muito quando eu falo nesse assunto de escravidão. Inclusive, no próximo ano, eu quero, mesmo se eu não continuar dando aula, eu quero gravar um podcast sobre a escravidão, assim, só sobre a escravidão. Se eu chegar a gravar esse podcast, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mesmo que vocês não sejam meus alunos, eu quero disponibilizar, porque o assunto é extremamente importante. Diante desse contexto de exploração, de castigo, havia uma certa resistência, tá? Os escravos, eles resistiam da forma como eles podiam. Como é que aconteciam essas resistências, professor? Havia alguns tipos, tá? Por exemplo, tinham escravos que eles se fingiam de obedientes, tá? Enquanto isso, para que eles não fossem castigados, e por trás, quando os feitores estavam um pouco distantes, o que eles faziam? Eles sabotavam, eles quebravam ferramentas, eles procuravam estragar a lavoura, tudo isso como forma de repressão a tudo que eles viviam, tá? Eles, como eu disse a vocês, eles viviam numa situação muito desumana. Então, eles tinham que resistir de alguma forma, apesar deles saberem que muitos deles não teriam nenhum futuro pela frente, mas ainda assim eles precisavam lutar e lutaram bravamente, tá, gente? Alguns deles fingiam ser obedientes, mas na prática faziam faziam o serviço bem devagarzinho para ganhar tempo, quebravam ferramentas, interrompiam o trabalho quando os feitores se distanciavam. Porém, os escravos também resistiam ao cativeiro, organizavam revoltas violentas e principalmente fugas, que podiam ser individuais ou coletivas. A princípio, as fugas dos escravos eram uma forma de negociação. Aí vocês me perguntam, como assim, professor? Uma fuga para negociação? Sim, uma forma de, como é que eu posso dizer, de pressionar, tá? Digamos que eu sou o dono da fazenda, então eu tenho vários escravos. Então, algum desses meus escravos fugiam, combinavam com os outros. Olha, se o senhor, José, se o senhor fazendeiro não melhorar as nossas condições de trabalho, a gente vai continuar fugindo. Ou então aquele que fugiu não vai voltar. Então era uma forma de negociar para ver se a situação realmente melhorava. Porque, como eu disse, trabalhar de sol a sol, sem direito a salários, sem direito a uma alimentação digna, sendo castigado, sendo levado para o tronco, recebendo chicotadas, muitas vezes tendo as suas filhas ou seus filhos explorados sexualmente ou vendidos. Enfim, era um contexto muito dolorido, tá, queridos? Dessa situação também nós vamos ter a formação dos quilombos. Já adiante que temos um quilombo aqui em Alagoas, o famoso Quilombo dos Palmares, que na verdade seria a viagem que eu tinha dentro do meu diário de bordo, de levar vocês para conhecer nesse período da consciência negra. Mas, infelizmente, não foi possível. Quem sabe algum dia essa viagem não saia. Eu também ainda não conheço pessoalmente o Quilombo dos Palmares, mas confesso que tenho uma vontade imensa de poder conhecer. E um dia, se eu for, vou tirar várias fotos e vou marcar vocês. Então, essas fugas e essas negociações, eles começaram a formar os quilombos, né? Os chamados quilombos, que era uma forma em que eles se escondiam, primeiro como fuga de negociação, e depois eles começaram a fugir realmente para sair daquela situação. Houveram vários quilombos. O mais conhecido realmente foi o Quilombo dos Palmares, e um dos mais resistentes.
Então, esses quilombos geralmente eram em situações na mata, em lugares de difícil acesso para que eles não fossem achados, localizados com facilidade e também para que eles pudessem oferecer resistência. Os quilombos começaram a ser formados no século XVII. Eram comunidades de escravos estabelecidos no interior das matas em locais de difícil acesso. Nessas comunidades, os escravos fugitivos produziam seus próprios alimentos e alguns artigos necessários para o seu dia a dia. Eles começaram realmente a viver, a fundar comunidades nesses quilombos. Por isso que realmente é extremamente importante, se algum dia quem tiver a oportunidade de conhecer, saber que, poxa, eu tô visitando um lugar, eu estou pisando na terra onde tantos escravos lutaram pela sobrevivência, tantos escravos lutaram, na verdade, por tantas lutas que nós temos hoje. Porque se essas resistências não tivessem começado lá atrás, talvez a nossa situação de Brasil hoje, a nossa situação de sociedade, ela seria bem diferente, tá? Se hoje a gente está indo em frente a determinadas situações, preconceito, racismo, tá? A degradação da figura do negro, da figura feminina, todas essas revoltas, elas contribuíram de forma significativa para que houvesse grandes conquistas que temos hoje, viu? Nunca esqueçam disso não, tá bom? Continuando, como era a economia na época do Segundo Reinado? Lembrando sempre que Segundo Reinado eu estou falando do reinado de Dom Pedro II, príncipe regente, filho de Dom Pedro I, que governou a partir dos 14 anos, mediante o chamado golpe da maioridade, e o governo foi um dos maiores da história do Brasil, que durou 49 anos, tá? A economia nessa época era agrária, certo, gente? Nós tínhamos duas culturas fortemente utilizadas e presentes, e era quem dava sustentação, vamos dizer assim, à economia do país, que era a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, e o café. Então, nós tínhamos o Nordeste como grande produtor do açúcar e a região Sudeste como a grande produtora do café. Mas também, como eu disse, eram as principais culturas, tá? Mas haviam outras, certo? Haviam, por exemplo, a produção da borracha, o algodão, a mineração, o cacau e o fumo. Mas lembrem, as principais economias, principais plantações da época, principais produtos, açúcar e café. Nordeste com açúcar, Sudeste com café, certo? Por fim, finalizando esse período, eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai, tá? Para fechar realmente. A Guerra dos Paraguaios, meus queridos, ela se resume em uma disputa de território, tá? É uma disputa que começa principalmente por conta das rotas comerciais que aconteciam pelos rios e mares. O conflito ele se deu principalmente porque o Uruguai era governado pelos blancos. Os blancos eram um partido conservador, tá? Um grupo político aliado ao Paraguai. O Brasil e a Argentina, por sua vez, eram favoráveis aos colorados. Os colorados eram um grupo político simpatizantes de ideias liberais. Então, nós tínhamos os blancos e os colorados. Nós tínhamos os membros de partidos conservadores e de partidos liberais. Com isso, em setembro de 1864, as tropas brasileiras invadiram o Uruguai para dar apoio aos colorados. Como eu disse, os colorados eram um grupo político simpatizante de ideias liberais. Percebendo que as interferências do Brasil no Uruguai acabariam atingindo seu país, o presidente paraguaio Francisco Solano Lopes ordenou em novembro de 64 a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que circulava pelo rio Paraguai, sem permissão. Poucos dias depois, tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso, dando início à guerra.
Meses depois, Solano Lopes tentou invadir o Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas foi impedido pelos argentinos, que nesse momento aderiram ao conflito ao lado do Brasil. Então, em 1865, os colorados, que eram grupos políticos liberais, conseguiram tomar o poder no Paraguai e se aliaram ao Brasil e à Argentina, formando a chamada Tríplice Aliança. Agora nós tínhamos Uruguai, Argentina e Brasil nesse confronto, certo? Nesse contexto também, posso falar um pouquinho sobre as tropas, como era formado o exército brasileiro na época da Guerra do Paraguai. Geralmente era formada por ex-escravos, migrantes, órfãos e desempregados. Muitos escravos que estavam lutando na Guerra do Paraguai, uns já eram alforriados, outros recebiam a carta de alforria. O que é carta de alforria? Carta de alforria era um documento realmente que libertava, dizia que a partir desse documento você não era mais escravo. Então, alguns deles já tinham recebido a carta de alforria, outros tinham uma promessa de que se fossem lutar na guerra receberiam a carta de alforria e assim sucessivamente. Deixa eu ver o que eu tenho mais para falar para vocês. Havia também escravos libertos que se ofereciam para lutar na guerra no lugar de outras pessoas em troca de dinheiro. Por quê? Porque há muitos escravos que recebiam a carta de alforria em outras situações não tinham condições, então eles faziam de tudo para conseguir um dinheiro para sobreviver. Então, mesmo libertos, eles se ofereciam para lutar. Digamos que eu não queria ir para a guerra, então eu pagaria determinada quantia para aquele escravo que já era livre, para que ele fosse no meu lugar. Ou então eu poderia ser um dono de um engenho, um grande fazendeiro, um grande proprietário rural, não queria ir para a guerra, então eu mandava um escravo no meu lugar, eu mandava escravo no lugar do meu filho e era assim que acontecia. Mais uma vez vocês vejam os escravos participando de todo um contexto histórico, tá? As mulheres também tiveram um papel na guerra, principalmente para oferecer suporte, para cuidar de ferimentos, para cozinhar e ajudar durante o período de guerra. Tá, meus queridos? E é isso, tá? Esses assuntos de história são apaixonantes porque a gente está estudando coisas que realmente aconteceu e principalmente quando nós nos debruçamos sobre a história do Brasil, sobre a nossa história e o quão importante se faz quando a gente estuda as nossas raízes. Então façam um estudo com cuidado. Deixo aqui mais uma vez o meu forte abraço. Me perdoem, não consegui voltar para o presencial por uma série de fatores, mas aproveitem, tá? Quem está conseguindo voltar, aproveitem. Assistam minha aula com muito carinho, vejam o conteúdo e, como eu prometi, nós temos apenas 2 capítulos para finalizar o nosso módulo e o nosso ano letivo. E eu farei o que eu puder para não deixar nenhuma pendência, tá? Gravarei as aulas com os assuntos e postarei sempre que possível. Um abraço bem grande, fiquem bem e até mais.